Olá pessoal, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo, dando sequência àquela série que havíamos começado no mês passado, sobre temas relacionados à psicologia, à filosofia, à sociologia. E hoje vamos estar conversando aqui sobre arte, mais especificamente sobre música, com um convidado especial, o Pessotti de Piracicaba. Ele é graduado em música, tem mestrado e doutorado em linguística pela Unicamp, é professor, pesquisador e cantor, né, Pessotti? Exatamente. E hoje esse vídeo está sendo gravado dia 15 de outubro. Fica desde já os parabéns. Obrigado. Dia do professor. A todos os professores. A todos os professores. Um abraço a todos aí que estão nessa luta, que não é fácil, mas que com certeza fazem com amor a sua profissão. No caso da psicologia, onde que eu comecei a perceber a importância da música como forma de entender o ser humano, como forma de entender a sociedade e o que estava acontecendo. Eu tive contato com um texto muito interessante na minha formação de mestrado, que foi com um texto chamado, não sei se você conhece, Pessotti, sobre música popular. É um texto que Adorno, um dos principais expoentes da teoria crítica, ele era filósofo, sociólogo e músico. Ele escreveu nos Estados Unidos com Simpson, em parceria, em que ele foi estudar o jazz, na realidade, a música, né? E aí ele vai fazer nesse texto um contraponto muito interessante entre a música popular e o que ele vai chamar que é a música séria, a clássica. Tá? Que ele tem um choque com essa questão cultural, da cultura popular dos Estados Unidos, que para ele o jazz vai ter uma crítica ao jazz. E hoje o jazz, para nós, com os nossos padrões de música, é considerada uma espécie até de música clássica. Exato. Não é? E essa questão foi muito interessante, porque ele vai relacionar o ritmo da música com a questão do relaxamento, do entretenimento. Para ele, o jazz era uma música que levava as pessoas a relaxar e a entreter. E nesse ponto, elas se distraíam para aquilo que estava acontecendo na sociedade, que na realidade era uma crítica social e que toda a música clássica chamada séria por Adorno tinha o intuito de fazer essa crítica social. E hoje nós estamos num momento aí, histórico, né, que não é só no Brasil, no modo de ver, no geral, que nós temos, de certa forma, um empobrecimento da cultura no geral, e como a música está dentro da cultura, consequentemente da música, né? Eu gostaria de saber como que você está vendo hoje em dia essa questão da música, porque pelo que eu percebo, tem excelentes compositores no interior, só que esses compositores, essas músicas, elas não chegam na mídia. E como que você vê hoje essa cultura, esse espaço da mídia, que a mídia dá, principalmente para as músicas? Não vamos entrar assim de fazer valores, de trazer valores de gosto, mas que objetivamente falando, que você é muito mais capacitado para falar do que eu, elas trazem um certo baixo nível. Como que você vê essa questão hoje da música? Vamos pegar então algumas coisas mais básicas. Quando Adorno fala nessa crítica ao jazz, ele coloca justamente a questão de uma massificação da cultura e não de um estudo mais aprofundado. Daí há esse contraponto entre a música dita, erudita, e a massificação provocada por essa cultura que era do jazz. Por outro lado, hoje a gente sabe muito bem, através de outras pesquisas envolvendo medições do que acontece no próprio cérebro, que existe sim um certo reducionismo do processamento musical e, consequentemente, um certo reducionismo também do processamento cognitivo quando você pega músicas que têm muito ou quase nenhuma informação mais complexa. Como é que eu estou dizendo isso? Se você pegar uma criança, por exemplo, que ouve piano ou orquestra, o que ela vai preferir ouvir? O piano. Quer dizer que a criança é mencionada? Não, ela está começando a conhecer os determinados timbres. Quando ela começa a crescer mais, daí sim, mesmo com adultos, a gente até com um pouco de treinamento consegue distinguir vários timbres, várias implicações na estrutura musical. Isso mostra o desenvolvimento do próprio ser humano, biologicamente falando. Adorno não estava falando algo tão diferente disso, mas ele não tinha esse tipo de informação que a gente tem hoje. Ele
previa, de certa forma, que essa massificação levaria ao empobrecimento da cultura. Tá. É muito parecido também com o que se chamava, o que se falava também de Schubert na época, quando ele fazia as músicas dele, de certa forma sim, porque Schubert também foi considerado um compositor que fazia música ligeira, música que era conhecida apenas no nível mais dito também popular. Foi um grande compositor de canções, mas muito, assim, deixou a desejar em relação a outros. Se comparar a grandeza de Haydn, Schubert realmente é um pouco menor. Mas Haydn, em relação a Schubert foi o grande compositor de canções. Comparando ainda Schubert a Wagner, aí você tem uma diferença enorme, porque Wagner sabia trabalhar muito bem também a questão da poesia e da prosódia. Ele sabia retirar muito bem das estruturas, qualquer que fossem os compositores. Schubert teve uma vida tanto complicada. A gente pode comparar hoje até mesmo Schubert com quem? Vinícius de Moraes. Nossa, eu estou fazendo um trabalho com uma aluna minha que é professora aposentada da Unesp de Rio Claro, fazendo essa comparação. Ela fez, inclusive, um estudo, no tempo que ela era ainda doutoranda, sobre Vinícius de Moraes. Então esse trabalho a gente já vem fazendo há um bom tempo e quem sabe em breve a gente apresente novamente em forma de seminários. E isso mostra, né? Nossa, eu fico até emocionado com isso, né? Porque é da riqueza da música popular brasileira, né? Chegar nesse nível, né? Porque por mais que ela não tenha a mesma estrutura complexa que tinha uma música clássica, Beethoven, Mozart, mas ela tinha eu não sei se seria esse o nome, a melodia associada a letras. Essa associação de melodia, letras que a MPB traz, que é uma coisa que me parece meio que única, né? Uma coisa muito específica, ritmo, melodia e letra. Me parece que é um casamento meio que perfeito na música popular, né? Em todas as culturas. Mas por incrível que pareça, a música popular brasileira tem essa característica que é muito mais marcante em relação a outras culturas. Inclusive num gênero que a gente muitas vezes tem, eu falo assim, muita gente tem um certo preconceito, mas a gente tem que respeitar pelo material que eles trazem, pela própria estruturação da música que eles fazem. Que música eu estou falando? Estou falando do rap. O rap brasileiro tem uma característica muito diferente e muito mais sonoridade, agrada mais ao ouvido, inclusive do estrangeiro, mesmo no chamado estilo livre, freestyle. Bom, eu sou de Piracicaba. Lá eu moro diretamente, muito próximo da Praça Central e volta e meia, todo final de semana, tem encontro desses jovens fazendo esse bendito freestyle. Eu paro para ouvir. Eu não sou um ouvinte de rap. Já fiz um trabalho, inclusive, de mestrado em sociolinguística, envolvendo essa questão mais sociofonética do rap. Mas ela trabalhava muito com os cantores de rap e tal. E, poxa, o que a gente fez meio de instrumental, uma mensuração mesmo em relação em ritmo e melodia, assim, foi absurdo de ver a diferença entre homens e mulheres, cantores estrangeiros e mesmo os brasileiros. Os brasileiros de longe são muito melhores, inclusive quantitativamente falando. E as letras são profundas do rap, né? Bem profundas. Até eu estava lendo um pouco sobre o canto gregoriano, que é uma das suas especialidades, que você vai estar comentando mais daqui a pouco com nós aqui. A questão, eu percebi, e daí eu falei, essa questão eu gostaria de fazer para você, que eu fiquei meio com a dúvida, porque o canto gregoriano, ele não é estritamente entendido como gênero musical, por causa da ênfase que é dada à letra, certo? É uma coisa assim que mistura um pouco poesia, de certa forma, como se fosse uma poesia, alguma coisa, porque como é um canto mais sacro, um canto que foi desenvolvido dentro da Igreja Católica, a ideia, e principalmente que tem muito no seu interior o objetivo do louvor a Deus, a ênfase sempre tinha que estar no conteúdo da letra, mais especificamente, onde o cantor ele tem que se conter um pouco.
Ele não deve se sobressair muito à letra. Né? Então, por causa dessa semelhança com relação à letra, não teria nesse sentido, bem claro, nesse sentido, uma semelhança com o rap. Nesse sentido, porque o rap também, ele é tudo na letra. O forte dele é a letra, é a imposição, é a poesia, não sei se é isso que pode falar. Sim, que porque rap é justamente rhythm and poetry, ritmo e poesia. O que você acha disso aí, dessa comparação nesse sentido? Ao falar que o canto gregoriano é, sim, então, um gênero musical dentro daquilo que a gente pode chamar de canto sacro antigo. Ele, pela própria origem, ele teve influência muito grande da própria cultura grega, que foi resgatada, foi mantida ainda assim no Império Bizantino, o grande mantenedor também, transmissor de toda a teoria musical grega para o Ocidente, incluindo a própria notação musical, que influenciou a notação gregoriana, no sentido da comparação do rap e do canto gregoriano. Bem interessante, tem um estudo sobre isso, e que mostra, bom, é audível. O rap marca mais a questão do ritmo. O canto gregoriano não é o ritmo marcado com o pulso, não é uma música mensurada, e sim uma música que depende do ritmo do texto e a ênfase é na melodia. Problema sério. Com o passar dos anos, aquela coisa que era mais simples de se cantar se tornou mais melismática, mais complicada, na qual alguns solistas eram mais requisitados. Então você não tinha apenas a coisa do povo respondendo, era um grupo, e depois de um grupo haviam alguns cantores que se destacavam. Daí sim, a coisa dessa comparação entre o rap e o canto gregoriano. O rap, a ênfase maior é no ritmo mais mensurado. Sim. Isso aconteceu na chamada mudança, da ars antiqua para ars nova. O ritmo começou a ser mais marcado, e daí que a gente herdou a notação que a gente tem hoje, uma notação mais mensurada, com compassos, com divisões. Enquanto que o canto gregoriano, por ser totalmente livre, e daí a gente coloca bem assim entre aspas, né, porque a poesia do canto gregoriano muitas vezes é bíblica ou de textos da tradição cristã, e até mesmo da judaica, né, também, né? Justamente, tem muito, os salmos da tradição diretamente judaica. O jeito de cantar, eu sigo um rabino que posta muito sobre a espiritualidade judaica. Daí quando se fala de espiritualidade judaica, se fala em próprio Yiddish, no próprio hebraico, a Kabbalah. Não vamos confundir com outras coisas, mas a Kabbalah, quer dizer, a espiritualidade judaica, você começa a ver o jeito que eles começam a ler e a cantar, porque não é lido, é cantado. A primeira vez que eu tive contato com isso, eu falei, peraí, ele está fazendo coisas que são do canto gregoriano. Daí fala, calma, é só você ver o inverso. As origens da salmodia cristã estão totalmente na salmodia judaica, no canto judaico. Então somos herdeiros também dessa tradição. Nossa, que interessante, né? Você vê como está tudo conectado, né? A história vai ter umas transformações, né? Muitas. Falou dessa questão da mudança do canto aí, em que o povo acaba participando menos, né? E tendo mais a influência do coisa. Mas já que nós estamos em canto gregoriano, então, uma coisa que é uma novidade, né, para mim também, porque para mim o canto gregoriano era uma coisa, e como acredito para as pessoas no geral, era uma questão apenas de utilização, né, no ambiente de igreja. E agora, eu estava lendo que foi feita uma pesquisa que não é tão recente assim, em 2010, por uma Ana Paula Almeida, se não me engano, o nome, né? Ela fez uma pesquisa no curso de enfermagem, que ela foi uma dissertação de mestrado em que ela vai estudar a influência do canto gregoriano em mães que tinham seus filhos hospitalizados. E daí foi feita essa pesquisa e ela constatou que houve realmente uma diminuição no nível de ansiedade das mães, que consequentemente foi importante para a recuperação da saúde das crianças. Porque não adianta a mãe chegar com uma criança lá que está hospitalizada, eu acho que em estado geralmente às vezes grave, chegar, calma meu filho, se ela não transmite essa faixa.
essa tranquilidade. O canto gregoriano parece que fez isso, né? Uhum. Daí, essa questão do canto gregoriano, como que está hoje nas outras áreas, aí que ela está fora do contexto da igreja? Uhum. Bom, se você observar no lado da chamada musicoterapia, que foi o caso também desse estudo da enfermeira, eu ainda não acompanho muito como essa aplicação direta. Foi notado, ela notou essa influência e tal, que não é de hoje. Só observar que em 91, 92, os monges de Los Silos ganharam 2 vezes disco de ouro por conta do quê? Canto gregoriano, que era tocado nas rádios de Barcelona para acalmar o povo da cidade enquanto saía no horário de pico. Então essa influência não é de hoje, mas era tocado onde? Nos rádios. Nos rádios. Nas emissões de rádio. Então o povo saía assim no rush, no horário de saída mais tenso, até hoje a gente vê isso, né? Então, quanto é canto, eu não sei como é que é aqui, mas em Piracicaba é complicado. E o povo ouvindo e até se acalmava. Bom, vamos pensar nesse sentido. Somente com o canto gregoriano acontece isso? É mais observado isso sim com o canto gregoriano, sim. Existem outros efeitos musicais também? Sim. O chamado efeito Mozart rendeu muito dinheiro para muita gente, que vendeu pacotes sobre o chamado efeito Mozart. Mas existe o efeito Bach, existe o efeito Beethoven. Então, falando de uma forma geral, existe o efeito da música. Música faz bem. Agora, determinados gêneros musicais realmente parecem mexer muito mais com um lado, não é inconsciente, é biológico mesmo. Dá para se fazer algum tipo de correlação direta? Sim. Eu não conheço, aí pode ser ignorância minha, estudos envolvendo, por exemplo, coisas simples, não invasivas, como a pulsação, o nível de temperatura do corpo, atividade cerebral, e não com um eletroencefalograma assim, muito complicado, você não vai ter que usar um capacete com vários pinos, não, simplesmente você vê o nível de atenção, as medições, frequência cardíaca mesmo. Frequência cardíaca, coisas simples que você consegue assim com muito pouco recurso, mas você consegue sim um resultado quantitativo muito mais preciso e mostrando realmente existe esse tipo de influência. Agora, se quiser alguma coisa mais precisa, em que região do cérebro isso realmente está atuando, tem uma atuação maior, aí tem que realmente fazer algo mais mais eletrodos. Mas é altamente, assim, é bem constatável isso daí, sim, né? Porque se a gente for observar mesmo determinados tipos de músicas, elas têm o potencial para aumentar a frequência cardíaca, liberar mais adrenalina na corrente sanguínea, toda uma série de fatores, é um conjunto. A respiração começa a ficar mais ofegante, o coração começa a bater mais rápido, e isso também acontece com outros estilos musicais, que vai ser um efeito contrário. No caso do canto gregoriano, né? Exatamente. Que é uma coisa que, como que fica essa questão da oscilação do canto gregoriano, essa questão das ondas, né? É certo que você consegue reduzir assim, consegue acalmar, ou pelo menos reduzir certa amplitude de algumas ondas cerebrais com o canto gregoriano. Mas até que ponto isso é somente do canto gregoriano ou de alguns chamados modos? Eu comecei a fazer um estudo especificamente sobre os modos gregorianos e sua influência. É coisa nova? Não. Se a gente começar a pensar que o Platão já escreveu no seu livro República sobre a escolha de determinados modos musicais e a influência que ele tinha na escolha de determinados padrões que ajudariam a construir a sua república ideal. Ele fala, inclusive, não me lembro agora qual o modo propriamente, mas ele fala que não queria determinado modo porque provocaria certa lascividade nos jovens e isso não era bom para a construção de uma sociedade com ideais mais elevados. Mas está lá, na República, ele falando isso. Descartes também fala sobre algo parecido num livro que fala sobre o controle das paixões, o nome certo desse livro. Eu li recentemente agora.
E fazendo outro paralelo mais recente, no filme Django, Sim. tem uma cena que me chamou muita atenção. O senhor pistoleiro que ensinou ele a manusear a arma, num determinado momento está na sala com aquele que prendeu a esposa dele, de Django. Ele ouvindo uma música, Beethoven, ele falou, eu não tenho sangue de barata. E daí ele começou a tirar em Deus de todo mundo. Tudo bem, é uma cena meio cômica, mas ao mesmo tempo trágica, né? Morre muita gente. Mas, poxa, o que aquela música fez com aquela pessoa? Ele perdesse o controle. E era uma música que era calma. Como pode enganar, né? Assim, Exatamente. a forma, né? É isso que eu ia perguntar também, porque essa questão, por exemplo, que fala, porque a música tem o seu conjunto lá, né? Sim. Ritmo, melodia, harmonia e a letra, que Sim. talvez seja o mais importante. E talvez da articulação entre esses 4 fatores surge o efeito da música, talvez no inconsciente ou até mesmo biologicamente falando, né? Ou seja, não dá para separar corpo e mente, né? Enfim, é um conjunto. Agora, por exemplo, se uma música ela tem uma letra que é agressiva, mas o ritmo não é agressivo, no sentido de um ritmo forte, né? Rápido. A melodia é uma melodia tranquila. Essa letra, se ela tiver conteúdos agressivos, será que ela vai atingir mais pela letra o inconsciente das pessoas? Ou será que o ritmo, os outros fatores, eles vão ser mais fortes e, por exemplo, vai ter um efeito contrário daquilo que está na letra? Eu acredito que seja até um aporte à letra, uma vez que você tem todos esses recursos musicais que são mais ou mais profundos, vamos pensar assim, que fazem referência a uma primeira referência. Tá, como que eu estou querendo dizer? Imagina você ouvir uma determinada música que fala de violência. O texto fala de violência. Você vai usar aquela melodia, aquela música, toda aquela estrutura com aquela letra. De repente você muda aquela letra, mas você tem todo aquele contexto que faz esse aporte para aquela primeira referência. Se você, como ouvinte, ouviu aquela primeira referência, você vai literalmente fazendo como se fosse um chiclete. Apanhar aquela primeira referência e não tentar lembrar da segunda. Muitos professores de cursinho usam músicas para quê? Para que os estudantes consigam memorizar determinadas fórmulas, conceitos, e algumas vezes usam também desses recursos. Também tem esse lado da modificação. Você consegue modificar, mas de repente o que vem primeiro? É realmente a primeira ou é a segunda? E a primeira? Muitas vezes é a primeira. É a primeira. Se mude a letra, se mude coisa, é essa a questão que vem. A primeira impressão que fica. Realmente é. Mas e a questão, por exemplo, que não precisa ser nada complexo também em termos de música para interagir no psiquismo, que vamos pegar, por exemplo, a questão dos tambores. Né? O tambor ele foi utilizado para estimular pessoas para a guerra. Sim. E foi utilizado também para cultos indígenas, o toque do tambor, que não tem, né, do tambor, né? Que seja mais algumas coisas que eles tinham lá, né? Como que é isso daí? Só o ritmo? Ou ele podendo influenciar sem melodias complexas, sem letras? Como que é isso, professor? Se você pensar que os níveis de processamento musical começam com ritmo, melodia, harmonia, textura instrumental, então fica muito claro. A primeira coisa que nós temos de referência: batimento cardíaco, batimento de pressão do cérebro. Temos um ritmo dentro de nós, então esse cérebro está muito mais intrínseco. Melodia, é fácil de você reconhecer, por exemplo, uma criança que ouve a mãe cantando, ou o pai que começa a cantar no ventre da criança. Eu fiz isso com a minha filha. Começava a cantar canto gregoriano e ela gosta de ouvir até hoje, com seus quase 5 aninhos, canta também com a gente. Por quê? Porque pega partes bem
Primitivas mesmo, não precisamos do racional, Não. né, para sentir, porque a música é muito mais sentimento, não é isso? É muito mais sentimento do que racionalidade. Por mais que nós procuremos entender, existe uma estrutura, música matemática, comparo a fundo, mas o que ela transmite é algo que está além da sua estrutura objetiva, não é? Essa questão, não é isso? Exato. E também é muito paralelo com a questão do surgimento da linguagem, que forma também culturas diferentes. Tem muitos estudos antigos de pelo menos quase 100 anos dentro da área da própria linguística mostrando isso. As origens da própria produção da linguagem andam muito em paralelo com as origens da produção, da criação musical. Então, elas compartilham no cérebro, né? Regiões parecidas, Calibrocário, né? E daí essa relação que daí foi perfeito para você, né? Porque daí da música você foi para a linguística. E daí você conseguiu fazer essa ponte. O aporte foi até interessante, porque eu tinha aula na música, minha especialidade é canto. E tinha uma professora que era a doutora Adriana Máximo, ela me instigou a aprofundar questões fonéticas. Eu era apaixonado por essa fonética. Chegou uma hora que ela falou, agora o que eu sei, você tem que procurar o povo da linguística, porque eu não sei mais o que fazer. Daí eu fui atrás. Tive sorte. E daí fica muito próximo do canto, né? Porque é daí que vai ser a ponte mesmo com o canto, né? Uma ponte muito direta é a área da prosódia, que é uma sub-área da fonética. Mas a prosódia é literalmente, né, o canto da fala. O canto da fala. Canto da fala. Muito bem. E cujas estruturas mais básicas de estudo estão o quê? O ritmo e a melodia, a entoação. E a formação hoje, em termos de divulgação da música no processo de formação da criança e do adolescente, como que isso pode estar ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas e a tentar deixá-las, principalmente as crianças, né, que estão em desenvolvimento e adolescentes, um pouco fora dos vícios eletrônicos que nós temos hoje em dia, que é uma coisa que eu estou trabalhando muito nos artigos, né, e que está sendo uma questão que me parece que é uma epidemia. E nós precisamos, ao meu ver, de arte, de música, de tudo. Como que você vê isso, professor, para melhorar um pouco esse nível? Eu não tenho muitos bons olhos quanto à questão do ensino da música, visto que eu já encontrei assim, alguns ditos projetos dentro de algumas escolas particulares e públicas, nas quais enfatizavam apenas o ritmo. Isso é sério. A partir do momento que você só enfatiza apenas uma dimensão rítmica, não ensina o jovem, não incentiva ele também a cantar, a ter conhecimento de estruturas que se completam, então você vai ter uma sociedade que vai ser apenas, e isso é sério, hedonista, só vai querer saber daquilo que mais lhe interessa. Ou seja, vai de encontro à cultura que nós temos hoje. Uma cultura narcísica, né? Uma cultura do eu, ego, eu mais eu, o que importa é meu mundo. Né? Inclusive eu estava vendo assistindo esses dias uma palestra de um neurologista. É interessante porque eu já tinha algumas ideias a respeito, né? E escrevi sobre isso já, mas vindo de um médico neurologista livre docente da USP, de São Paulo, que falou, dentre vários assuntos, né, de todos os interesses da indústria farmacêutica, que não produzir remédios que promovam a cura, e sim que produzam doença e mantenham essa doença para ter lucros, né? Essa questão do isolamento vem um dado muito importante que ele apontou, que hoje a cada uma criança que nasce de 40, uma é autista. Ele vai dar a explicação dele, porque não é assim, uma questão
por causa do meio social, mas sim por causa do ácido fólico que os médicos prescrevem, mas que tem um efeito colateral, entre outras doenças, produzir isso, né? Mas tirando essa questão, já que é uma questão genética, né? Daí nós temos uma cultura que vai nesse sentido, né? Da música, por exemplo, está me falando que está só assim dando ritmo, né? Está perdendo toda a riqueza que vai fazer com que o ser humano se desenvolva de uma forma mais completa, mais globalizada, né? Globalizada no sentido de integrada, holística, né? Você cria pessoas que de repente só têm uma percepção do ritmo. Bom, até uma cacatua, sobe o Snowball no YouTube, você vê com muita facilidade o bichinho lá chacoalhando em qualquer tipo de ritmo que você coloque. Tá. Quando você canta em coro, isso é uma atividade muito antiga também, não em todas, em várias culturas, você tem uma experiência de comunidade. Todos cantam ou no mesmo naipe, ou ouvindo os outros naipes, casando e formando algo que é comum e belo. Pergunto, hoje se cantam realmente em corais dessa forma? Ou quantas pessoas se interessam, quantos jovens se interessam em cantar em coral? Eu vejo dificuldade no coro que eu também dirijo. Ainda que a gente cante ainda, pelo menos em uníssono. Para conseguir um uníssono de verdade demorou pelo menos, bom, o coro está indo para 13 anos. E reciclado. Porque daí isso vai no encontro, né? Vai contra muita questão da vaidade. Porque cantar, imagino, cantar no coral envolve saber que tem pessoas que têm tons mais altos, tons mais agudos, mais graves, não é isso? Então envolve uma questão, envolve, professor, a questão da administração dessa vaidade. Exato. Que às vezes a pessoa ela quer entrar no coral para sobressair, mas às vezes um tenor ele sobressai mais do que o outro e a pessoa ela não se aprende a ser tenor, você aprende? Ou você é ou você não é. Você pode ser um tenor, um pouca voz. Tem suas várias classificações. Certa vez num grupo que eu dei aula, eu mostrei para algumas garotas que elas não eram as sopranos que elas achavam que eram. Revoltaram, ficaram assim, nossa, não, mas eu sou meio soprano. Isso não é de mérito nenhum. Uma vez que você é uma meia soprano, você pode fazer coisas que muitas das sopranos não fazem, por exemplo, cantar com um peso de voz que alguns sopranos não têm. Uma soprano ligeira vai ter o peso de voz de uma meia soprano. E não vai cantar com a mesma sensualidade de voz, coisas que a soprano não canta. Vai ter uma sensualidade de voz que é bem diferente. Já o soprano vai fazer coisas com uma leveza tal, em regiões muito mais agudas que a mezzo-soprano não faz. Isso não tira o mérito de uma voz de outra, são belas do mesmo jeito. E a questão do suicídio, então, tem algum tipo de correlação com as pessoas que estão ouvindo música? Se a gente ver que muitas dessas crianças, jovens hoje, que estão nessa estatística triste do querer tirar a própria vida, muitos deles perdem o interesse no que fazer, não apenas por questão da situação que o país se encontra, que o mundo, às vezes, sem um norte específico, mas eu também observo que tem sim uma relação com gostos musicais. Muitos não são expostos ou não conhecem ou não querem conhecer determinados gêneros musicais por conta do ambiente em questão ou da formação que não tiveram. Quando um jovem, eu vejo alguns de periferia, tem contato, por exemplo, com uma música de câmara, apenas piano e voz, ou piano e algum instrumento, ou um quarteto de instrumentos, o jovem fica, peraí, isso existe? Há um tempo atrás teve um sarau numa escola pública, na escola que eu dou aula, e muitos dos jovens lá ficaram assim, pasmos, porque nunca tinham ouvido falar de canto gregoriano ou canto bizantino. Ao tocar, mas isso existe? De repente eu comecei a ver os gêneros musicais que eles ouviam. Agora dá para entender o porquê. Entra naquilo que a gente começou na entrevista. Algo que apenas está no nível rítmico, no primeiro nível de processamento musical. Certo.
Isso pode ser pode ter alguma correlação direta? Acredito que sim. E são as duas coisas, né? Tanto a parte da maturidade, né? Da racionalidade, do sistema nervoso para conhecer certas coisas, quanto depois, no futuro, a questão entre aspas, estar aberto a certas frequências. Exato. Não é isso? Afinação do ouvido, talvez alguma coisa que toque, né? A questão da ressonância, como que é isso, professor? Essa questão da ressonância. Isso vai longe, é bem em resumo, assim. Vamos falar bem assim. Ressonância é a base do que a gente produz para cantar também. Mas não é só apenas isso. Se a gente fizer um paralelo começar a observar com aquela chamada música das esferas, lá com tantos autores mais antigos, Ptolomeu, mesmo Zarlino e outros, você começa a observar que tudo na natureza tem uma relação harmônica. Não foi criado à toa, se a gente pode falar ainda que alguns adjetivos como o grande arquiteto, o supremo arquiteto do universo, é pouco para colocar, para definir o grande criador de todas essas coisas com esse tipo de ressonância. Então é óbvio, quando a criatura não reflete, aí você é um pouquinho metafísico, quando a criatura não reflete um pouco daquilo que é o que o Criador fez, então você não está em sintonia com esses ideais mais elevados. Daí dá para se entender muito bem porque que de repente, como o ser humano tem em si, acredito eu, essa busca pelo que é mais elevado, mais ideais maiores, quando isso falta, a primeira coisa que falta também é a continuidade. Uma justificativa pelo fato desses números alarmantes? Pode ser. Mas eu vejo assim mesmo como uma questão de engrandecimento mesmo, né? De engrandecimento do espírito, né? Do psiquismo, chame, né? Para quem, né? E isso é muito interessante. Porque mesmo assim, essa pessoa, por exemplo, for ver, por exemplo, o canto gregoriano, né? E achar que é só uma coisa que litúrgica para ser vivida. Então a pessoa, por exemplo, não é católica, né? Então ela, vamos supor, às vezes pode ser que seja até contra alguns princípios do catolicismo, né? Ela fala, eu também não quero ouvir canto gregoriano, né? Mas isso não tem nada a ver. Não mesmo. Para mim hoje, a maior autoridade em canto gregoriano, que eu tenho um respeito muito grande por ele, e eu tenho uma certa amizade também, não nos vimos ainda pessoalmente, mas a gente sempre se conversa pela internet, é um ateu que conhece profundamente a liturgia e espiritualidade da igreja romana e mesmo da igreja bizantina, porque ele tem, que é da igreja que usa o rito bizantino, não só a católica, mas todos os outros segmentos orientais. Bizantino oriental, né? Ele é ateu, mas um profundo conhecedor de todos esses aspectos. Tem respeito por quem segue. Ele é diretor de um dos coros gregorianos que são assim, mais respeitados no Brasil. E, no entanto, ele é ateu. Olha que coisa, né? E daí a música, o canto gregoriano, ele pode ser utilizado para meditação, por exemplo. Se a pessoa, por exemplo, quer abaixar a sua frequência, para tentar começar a entrar em contato consigo mesmo, ela pode ser utilizada na casa, para a pessoa poder relaxar e até meditar mesmo. Que é coisa que eu penso que os padres, quem mais que utiliza o canto gregoriano dentro da linha católica? Então, todos monges, todos os religiosos usam, mas aí entra na questão, por que se usa? Por conta da própria liturgia. A liturgia não é especificamente o ápice, que é a missa, ou a ação eucarística em si. Durante o dia existem momentos em que se reúnem para orar, ou cantando, ou simplesmente lendo trechos bíblicos.
Tá, o próprio Salmo relata isso. São 7 vezes no dia que todos aqueles que louvam a Deus deveriam se reunir para fazer isso. Tá. O problema é justamente esse. Quantos realmente fazem uso disso cantando? Entendi. E não é apenas hoje, nas normas litúrgicas da Igreja Romana, eu sou católico, então eu posso falar um pouco nesse sentido da Igreja Romana, mas nesse sentido. Todas as normas da instrução geral da liturgia das horas fala que é aberta a todas as pessoas fazer esse tipo de uso. E daí a gente começa a observar que nem todos sabem que existe esse outro aspecto da liturgia, muito menos alguns religiosos, por incrível que pareça. Mas está no meio. Não significa que conhecem o que praticam. Sim. Olha que coisa interessante, né? Que daí vai naquilo que você falou, né? O maior conhecedor é um ateu. Exatamente. Né? Que conhece mais a fundo o canto. Muito bem, olha, achei que foi muito esclarecedor aqui. Que né? bom. Agradeço ao pessoal que está nos assistindo aqui e sugestões, críticas, pode estar mandando pelo e-mail. Agradeço a todos aí a audiência. Grato. Obrigado.